Peraí. Pronto. Agora vocês podem dar a presença de vocês. E aí, o que eu vou fazer? Vocês, naquele esquema, né? Deixem o microfone desligado. Eu vou compartilhar o slide, tá? E depois que eu compartilhar o slide com vocês, vocês podem, à medida que eu for explicando, vocês podem apontar a dúvida de vocês. Apontem a dúvida de vocês usando o microfone, porque eu não vou estar vendo no chat, não dá para eu ver, porque como eu libero a tela inteira para vocês com o slide, para ficar melhor, então eu não vejo. Aí vocês falam, Daniele, ó, e aí eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Eu paro de compartilhar o slide, aí eu vou lá no Word, o Word está sendo meu quadro, né? Eu estou usando o Word como um quadro, tá bom? Vocês vão me dizer se vocês estão vendo o slide. Todo mundo está vendo o slide? Sim, professor. Beleza. Bom, então vamos lá. A regra de concordância verbal, ela é uma regra, né, inicialmente, a gente fala que o verbo, tá? Ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, vamos pensar assim, número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, lembrando que primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela, singular. Primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles ou elas, plural. Então, é assim que a gente verifica. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá ok? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, tá? Então, eu tenho concordância do verbo, concordância do verbo com o sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e número. Núcleo, o que é núcleo? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito, tá? A palavra mais importante do sujeito é o núcleo. Olha aqui. A primavera morrerá. Qual o sujeito? A primavera, tá aqui. Tá dando para vocês verem o cursor aqui, a setinha do cursor, onde eu estou rodeando aqui? Aqui? Dá para ver. Oi? Dá para ver, sim. Tá. Então, ó, a primavera é o sujeito, tá? O núcleo é primavera. O núcleo aqui corresponde à terceira pessoa do singular. Ela morrerá. Então, ó, núcleo, terceira pessoa do singular, verbo na terceira pessoa do singular. Modifiquei a primavera para as primaveras. Saiu da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Primaveras é o núcleo, tá? Morrerão. Então, o verbo na terceira pessoa do plural. Então, eu tenho a concordância do verbo com o núcleo do sujeito, tá? Nas duas situações aqui. Aqui, a criança comeu muito chocolate. Criança. A criança é o sujeito, tá? Criança é o núcleo. O verbo concordando com o núcleo. Terceira pessoa do singular, verbo na terceira pessoa do singular. Mais uma vez aqui.
As crianças comeram muito chocolate. Sujeito, as crianças. Núcleo, crianças. Verbo, na terceira pessoa do plural. Crianças equivale a elas. Elas comeram muito doce. Tá? Tudo bem isso aí, gente? Bom, deixa eu abrir um outro slide para vocês, que eu acho que o outro vai dar uma clareza maior. Esse aqui é bom, mas eu vou mostrar o outro para vocês. Esse primeiro slide aqui mostra assim, a concordância é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo, artigo, numeral, pronome. Aqui, ele fala no primeiro momento de concordância nominal. Quando ele fala que é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito, então ele está falando de concordância verbal. Então, a regra geral de concordância verbal é a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito, 2 helicópteros. Sobrevoaram a região. O verbo apresenta-se no plural, concordando com o sujeito que está no plural. Tá aqui, ó. Aqui, o núcleo do sujeito está aqui, amigas. Substantivo que está no feminino plural. Então, artigo, pronome, numeral e adjetivo, todos estão no feminino plural. Aqui é um caso de concordância nominal, tá? É só para revisar a concordância nominal. A concordância ela pode ser verbal ou nominal, e se ela é verbal, o verbo vai ser flexionado para concordar com o sujeito. O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Verbo aqui, ó, terceira pessoa do singular, porque o sujeito aqui, ó, tá na terceira pessoa do singular. Ó. Tudo bem? Concordância do verbo com o sujeito simples. O que é o sujeito simples? Sujeito simples é o sujeito que possui um núcleo só, tá? Quantidade. Só tenho um núcleo. Se eu tenho um núcleo só, eu tenho sujeito simples, tá? O que acontece? A regra geral, o verbo concordará com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, mesmo que este venha deslocado. O que é vir deslocado? Na língua portuguesa, nós falamos que existe o que é ordem direta e ordem inversa. A ordem direta, o sujeito vem primeiro que o verbo, tá? Na ordem inversa, o verbo vem antes do sujeito. Isso é normal, não tem problema nenhum. Pode acontecer? Pode. O que é mais comum? O sujeito primeiro, o verbo depois. Mas pode acontecer de ter alguma construção onde o verbo venha primeiro e o sujeito depois? Pode. Isso está errado? Não. Então, vamos lá, recapitulando. Ordem direta, sujeito mais verbo. Ordem inversa, verbo, sujeito. Tá ok? Então, aqui, ó, nós nunca discordamos de você. O que eu tenho aqui, ó? Sujeito antes do verbo.
Esse sujeito aqui, ele é o quê? Primeira pessoa do plural. E aí, o que eu tenho que ter? O verbo na primeira pessoa do plural também. Tá? Vamos lá. Sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, isto é, uma única palavra principal. Então, tá aqui. Ah, o sujeito só vai ter uma palavra? Não. O sujeito pode ter várias palavras, mas a gente precisa identificar o núcleo do sujeito, tá? Porque o núcleo do sujeito é aquela palavra principal do sujeito. Outra coisa, o núcleo do sujeito, ele nunca, nunca, jamais, em tempo algum, de maneira nenhuma, hipótese nenhuma, e nem que político no Brasil deixe de ser corrupto. Olha só, hein? Nunca. Tá entendendo? Nunca. O sujeito, ele vem acompanhado de preposição. O sujeito, ele nunca vem acompanhado de preposição. Tá? Por que isso aqui é importante? Por que essa segunda informação aqui é importante? Porque lá na frente vai ter uma regra de concordância, tá? Que vai definir quem é o sujeito da oração e aí, automaticamente, como é que o verbo vai ser flexionado, tá? Então, lembrem-se, o sujeito nunca vem acompanhado de preposição. O sujeito nunca vem acompanhado de preposição. Ele nunca vem determinado por uma preposição, tá? Olha aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho sumia, olha o verbo aqui primeiro, na estrada poeirenta, a última boiada da fazenda. Gente, na oração, o verbo é o fofoqueiro. Pergunta para ele, ele te responde tudo. Se eu perguntar para vocês assim, quem sumia na estrada poeirenta? Dou-lhe uma. Ninguém vai arriscar? Quem sumia na estrada poeirenta? Ai, meu Deus, todo mundo foi embora. Gente, alô? Alô, alô, tem alguém aí? Alguém pode, por favor, arriscar, chutar? Quem não chuta não faz gol. Misericórdia. Olha aqui, gente. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Quem sumia? A última boiada? A última boiada da fazenda. Quem falou? Esther. Então, Esther, a última boiada da fazenda, tá? A última boiada da fazenda sumia na estrada poeirenta. Então, o sujeito desse verbo aqui é isso aqui, ó. A última boiada da fazenda. Qual é o núcleo do sujeito? Tá aqui, ó. Boiada. Tem branco, não tem nada escrito. Oi? A tela tá sem nada escrito. Não Sério? apareceu a tela, não. Não apareceu nada, não. Só tá um tela fundo bege. amarelo. Misericórdia. E Não agora? apareceu nada, não. Agora tá aparecendo. Voltou. Agora foi. Por isso eu estou em silêncio, né? E agora? Professora, não só está aparecendo a conjugação, mas não está aparecendo. Meu pai amado. Por isso que eu não estava entendendo o que você estava falando, que a tela estava amarela. Agora, o que vocês estão conseguindo ver aqui? Agora eu estou vendo a frase e a conjugação. Então, quando eu aumento a tela, vocês não conseguem ver, né? Estava aparecendo,
Aquele último slide que você botou, não estava aparecendo nada, só estava amarelo. Agora tá amarelo. E agora? Agora tá. Tá Ainda amarelo, tá não tá amarelo. aparecendo nada. Só aparece, Nada. eu acho que a parte de baixo do slide. Tá. Continua amarelo, gente? Não. Pra mim não. Apareceu agora. Sumiu, voltou, tal, não sei. Peraí. Saiu, mas voltou. Assim dá para vocês Saiu. verem tudo? Não Sim, professora. tô vendo nada, não tô enxergando nada. Você não está enxergando? Fica um pouco muito longe. Ah, Não, professor, é assim, fica bom, mas só que como a senhora bota. Desculpa eu te chamar de senhora, né? Como bota em tela cheia, só aparece a metade. Ué, meu Deus. Não dá para aumentar a tela, não? Só que- Aumentar a tela? sem botar em tela cheia. Tipo, dar um zoom. Deixa eu ver aqui. Será que... Ali embaixo tem uma setinha, não é isso não? Que tá para menos e mais. Opa, não. peraí. Melhor. Peraí. Melhorou. Aí, deu para ler. E aí? Não, mais um pouquinho, ainda tá pequeno. E agora? Mais um pouco. Agora tá bom. Tá bom, Não, tá agora bom. sumiu, Deixa agora aí. sumiu. Agora tá bom bom. agora? Tá bom. Tá bom para Agora todo tá mundo? bom. Tá. Tá, beleza? Então tá. Então, olha só. Eu tenho aqui a última boiada da fazenda, tá vendo? É o sujeito da oração. O núcleo do sujeito tá aqui, ó, boiada. É a palavra mais importante. Boiada equivale a ela, terceira pessoa do singular. Então, o que acontece? O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. O que nós temos aqui, foi o que eu falei para vocês, é a ordem inversa. Primeiro o verbo, depois o sujeito, tá? Então, olha, não importa a posição do verbo. Antes ou depois do sujeito, simples, a concordância sempre feita com o núcleo do sujeito, tá? Se o verbo vem antes do sujeito ou se o verbo vem depois do sujeito simples, a gente tem que saber que quem determina em que número, em que pessoa o verbo vai ficar é o núcleo do sujeito. Tá ok? Tá? Vamos lá. Eita. Peraí. É porque agora se eu passo o slide já aparece todo. Peraí. Peraí. Vamos lá. Meu pai, que dificuldade. Vamos lá. Verbo mais pronome se. Tá? Agora que a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. O que acontece? A partir daqui, vocês vão precisar relembrar, né, o conceito de voz ativa, voz passiva, tá? Sujeito indeterminado. E aí que as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa apresentação aqui para eu ir lá para o Word, como meu quadro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, relembrar voz ativa e voz passiva, tá bom? Só para vocês poderem lembrar e poder entender isso aqui.
tá? Professora, Fala, meu bem. voz ativa é aquela que faz ação e a passiva que recebe ação? É, é. Bom. Tá todo mundo vendo uma tela branca? Sim, dá para ver. Essa é a tela do Word, tá? Todo mundo viu o que eu escrevi aí? O empresário administrava a empresa? Sim. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo, tá? Tá aqui o verbo em verde, ok? Quem administrava a empresa, tá aqui. O empresário. Então, eu coloco aqui em laranja, tá? O empresário é o sujeito, ok? O sujeito que pratica a ação, tá? Então, quando eu tenho um sujeito que pratica a ação verbal, eu tenho um sujeito agente, ok? Se o sujeito pratica a ação, o sujeito é agente, tá? Se o sujeito, ele é agente, então o que eu tenho? Voz ativa. Sujeito pratica a ação de administrar a empresa, tá? Então, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. Beleza, gente? Aí, usando ainda essa mesma frase aqui, eu coloco assim. A empresa é administrada pelo empresário, tá? Tá aqui, ó. A empresa é administrada pelo empresário. O que eu tenho aqui? Eu tenho a empresa, que é o sujeito. Já não é mais o empresário. Então, a empresa aqui, ó, sujeito. Aqui eu tenho o que nós chamamos de locução verbal, tá? Nós temos uma locução verbal, tá? Ó, locução verbal. Por que é a locução verbal? Eu tenho dois verbos. Eu tenho aqui, ó, um verbo, tá? E aqui outro verbo. Então, são dois verbos que formam uma locução verbal. Nessa oração aqui, o sujeito, a empresa, tá? Não pratica a ação. Olha, não é ela que administra. Ela sofre a ação de ser administrada, tá? Eu poderia chegar para vocês e mostrar assim, olha. Peguei a setinha aqui. Então, eu tenho o empresário praticando a ação, tá? De administrar a empresa. Tá ok? Então, o empresário é o sujeito que pratica a ação. Nessa oração aqui, o que eu tenho? Eu tenho o sujeito sofrendo a ação, tá? O sujeito não pratica a ação. Então, aqui, eu tenho um sujeito que sofre a ação verbal, tá? Quando o sujeito sofre a ação verbal, a gente chama esse sujeito de paciente, tá? Ele é um sujeito paciente, porque ele sofre a ação, tá? E se o sujeito
ele é paciente, o que eu tenho, então? Eu tenho uma voz passiva, tá? Porque eu tenho um sujeito que sofre ação verbal. Se o sujeito sofre ação verbal, a voz é passiva, tá? Aí, vamos lá. Eu continuo usando essa frase aqui e eu digo assim. Administrava-se a empresa. O que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito, tá? Lembrando que o sujeito não pode vir acompanhado de preposição. Esse a não é preposição, tá ok? E aí eu tenho aqui, ó, o verbo, tá? E o que eu tenho aqui? O pronome se. Então, eu tenho aqui verbo mais pronome, ok? Vamos entender aqui. Quem era administrada? A empresa. Então, tem que a empresa é igual sujeito paciente. Sujeito que sofre ação. Então, essa oração é voz passiva. Tá ok? Beleza? Eu posso pegar esta oração aqui, ó, tá? E escrever isso aqui, ó. Eu posso escrever que a empresa era administrada? Acho que sim. Posso sim. O que acontece? Olha só, vocês estão vendo o verbo aqui, ó? Verbo. Esse verbo administrava virou essa locução verbal aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Era administrada, é uma locução verbal, tenho dois verbos, tá? A empresa é igual a sujeito. Eita! É igual a sujeito paciente, tá? Isso aqui Isso aqui, gente, tá? A empresa era administrada, tem o mesmo sentido disso aqui. Administrava-se a empresa. Tem o mesmo sentido, tá? Mesmo sentido, equivale, é o mesmo sentido, tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu também tenho uma voz passiva, tá? Eu também tenho uma voz passiva. Só que uma voz passiva escrita de uma maneira diferente. Em vez de eu ter, tá? O verbo mais o pronome, eu tenho uma locução verbal, tá? Mas o valor de sentido, né? A ideia que quer transmitir é a mesma, tá? Então, todas as duas são voz passiva. Só que aqui eu tenho uma construção do verbo com pronome, tá? É a mesma coisa, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar? Alguém quer... Ó, vou dar uma recapitulada, vamos lá. O empresário administrava a empresa. Vocês vejam que eu usei a mesma frase, que é para não fazer confusão. Então, o que eu tenho aqui, ó? Sujeito praticando a ação de administrar a empresa. Então, se o sujeito, né, pratica a ação verbal,
ele é um sujeito agente, é aquele que age, aquele que pratica, né? Se o sujeito é agente, então eu tenho voz ativa, tá? A mesma frase, só que eu construí ela dessa seguinte forma: a empresa é administrada pelo empresário. Só que aqui, o sujeito é a empresa. Esse sujeito, ele sofre a ação verbal. Não é ele que pratica a ação. Não é ele que administra. É ele que é administrado. Então, o sujeito é paciente. Tá? Se o sujeito ele é paciente, então a voz é passiva. Aqui eu tenho outro caso de voz passiva, só que construído de uma maneira diferente, tá? Aqui eu tenho o verbo mais o pronome. A empresa continua sendo o sujeito que sofre a ação, então a voz é passiva. E aqui é a mesma coisa, a empresa era administrada. Era administrada é uma locução verbal. E a empresa continua sendo o sujeito paciente e a voz continua sendo passiva. Tá? Então, para vocês poderem entender isso aqui, ó. Ó, verbo mais pronome se. Se o conjunto verbo mais o pronome se admite a transformação em locução verbal, que foi aquela última que eu fiz, tá? O verbo concorda com o sujeito. Então, olha só, divulgaram-se, verbo, mais pronome se. Olha aqui, ó, os planos. Os planos é o sujeito, tá? Transformei isso aqui, verbo mais pronome, nisso aqui. Se eu consigo fazer essa transformação, o sujeito é os planos, tá? E aí o verbo vai concordar com planos, que é o núcleo. Como aqui também, concorda com planos. Tá ok? Agora, olha só. Elas são equivalentes quanto ao sentido. Falar, divulgaram-se os planos e os planos foram divulgados, é a mesmíssima coisa, tá ok? Nas duas orações, nas duas construções, o sujeito é o mesmo, os planos, tá? E, nesse caso, como o sujeito é o mesmo, e o sujeito é a terceira pessoa do plural, eles, tá? Divulgaram-se eles, só que a gente não fala eles, né? Então, o verbo vai concordar, tá? Terceira pessoa do plural aqui, e aqui também terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural, tá? Mas isso só acontece, essa concordância ela só acontece se eu conseguir transformar esse verbo em uma locução verbal. Se eu não conseguir transformar, aí acontece uma outra paradinha. Qual é a outra paradinha? É isso aqui, ó. Se o conjunto do verbo mais pronome não admite a transformação em locução verbal, ou seja, se eu não posso, se eu não consigo, se não tem como, tá? O sujeito, ele é indeterminado. E aí, o que vai acontecer? O verbo vai ficar sempre no singular, tá? Não se confiava nos planos. Terceira pessoa do singular. Porque nos planos não é sujeito, tá? Eu não posso escrever nos planos não eram confiados. Essa construção aqui, ela não existe na língua portuguesa. Ela é completamente incorreta. Então, eu não consigo transformar o verbo numa locução verbal, tá? Então, esse conjunto verbo mais pronome, aqui, a gente tem um sujeito indeterminado. Outra coisa,
Lembra quando eu falei para vocês, o sujeito não pode vir acompanhado de preposição? Então, o que nós temos aqui? Esse nos é em, preposição é em, mas, até coloquei aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Eu devia ter escrito de... Não dá não, né? Tá muito claro. Agora eu não sei se ficou. Ó, tá vendo? Em, ó, preposição em, mais o artigo os. Aqui, o artigo. É igual a nos. Então, aqui, antes de planos, tem, ó, uma preposição. Se tem uma preposição, planos não pode ser sujeito. Lembra que eu falei lá atrás? No slide lá atrás? Ó. Aqui, ó. O núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Então, se tem preposição, não pode ser sujeito, tá? Aqui, ó. Convém lembrar que o núcleo do sujeito nunca é regido de preposição, tá? Na maioria dos casos, o que impossibilita a transformação é a presença da preposição. Então, o verbo confiar exige a preposição em, porque quem confia, confia em algo ou em alguém. Esse verbo confiar exige a preposição em. Então, isso aqui que vem depois não pode ser sujeito. Quem é que não confiava nos planos? Não se sabe. É sujeito indeterminado. E eu tenho uma construção de verbo mais pronome. E aí, nesse caso, tá? O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. A gente não pode flexionar o verbo, porque se o sujeito é indeterminado, a gente não sabe se esse sujeito está no plural ou está no singular. Então, a regra determina que o verbo fica no singular, na terceira pessoa do singular. Tá ok, gente? Eu sei que tá, assim, tenebroso, né? Agora, vamos para os pronomes de tratamento. Toda vez que você usa um pronome de tratamento, né, como sujeito da oração, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Então, olha só, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade, terceira pessoa do singular. Vossa Excelência enganou seus eleitores, tá? É porque o aluno pode tender a achar que esse vossa aqui, né, é vós, né, segunda pessoa do plural. Então, aqui eu tenho Vossa Excelência, pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá? Aqui, ó, terceira pessoa do singular. Falei, Vossa Senhoria quis assim. Então, sujeito, pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa do singular. Tá ok? Pronome relativo. Opa, pulei demais. Pronomes relativos que e quem, tá? No caso do pronome que, o verbo concorda com a palavra que vem antes dele, tá? Então, olha só, foram os professores que pediram as explicações. Eu tenho o que aqui? Qual é a palavra que antecede o que? Professores. Terceira pessoa do plural, o verbo está aqui, ó, terceira pessoa do plural. Aqui, fui eu que pedi. Quem é a palavra que antecede o quê? Eu. Primeira pessoa do singular, o verbo na primeira pessoa do singular. Tá? Se o pronome for o quem, aí você pode concordar, né, com a palavra que vem antes do pronome, ou você pode colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, eu posso dizer que foram os funcionários quem reivindicaram o aumento. Então, o verbo aqui está concordando com funcionários, tá?
ou foram os funcionários quem reivindicou o aumento. Reivindicou aqui, concorda com o pronome, fica na terceira pessoa do singular, tá? Eu sei que, na maioria das vezes, o aluno vai ter dificuldade, ele vai achar que essa construção aqui está errada, né? Vai dizer assim, nossa, professora, isso causa um estranhamento. É porque isso aí é o que a gente fala, né? É a nossa audição, né? Foram os funcionários quem reivindicaram o aumento. Foram os funcionários quem reivindicou o aumento. Aí a gente acha, né, que sonoramente falando, né, o reivindicaram fica melhor do que o reivindicou. Mas, nesse caso, as duas construções estão corretas, tá? Ah, professora, eu prefiro usar aqui. Tá, beleza. Eu só estou dizendo para vocês que as duas estão corretas, tá? Então, repetindo. Com o pronome relativo que, o verbo vai concordar com a palavra que vem antes, tá? Com o pronome relativo. Com o pronome relativo, quem? Eu posso deixar o verbo na terceira pessoa do singular ou posso concordar com a palavra que vem antes. Tá? É a letra E mesmo? É. Se o substantivo, né? Se o sujeito é um substantivo coletivo, tá? O substantivo coletivo é aquela palavra que dá a ideia de mais de um, né? Então, a gente acaba achando que, por ser uma palavra que dá a ideia de mais de um, a gente vai colocar o verbo no plural. Mas, a gente vai fazer assim, ó. Quando o sujeito for representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a torcida invadiu o campo e agrediu o juiz. Então, torcida é um substantivo coletivo. Dá a ideia de mais de uma pessoa, mas o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá? Isso não é invenção minha, não, isso é regra. Agora, se esse substantivo coletivo, ele vier acompanhado de um adjunto, tá? Ou ele estiver distante do verbo, aí admite-se o plural, tá? Admite-se o verbo no plural. Ó, o grupo de estudantes, o coletivo está aqui, grupo, tá? Quando a gente fala em grupo, a gente pensa em mais de um. Eu posso usar o verbo no singular, porque aí o verbo no singular, ele está concordando com o grupo. Ou eu posso usar o verbo no plural, concordando com estudantes, porque de estudantes vai ser o adjunto, tá? Então, esse primeiro aqui é essa situação aqui. Quando o sujeito coletivo estiver acompanhado de adjunto, tá? O verbo pode ficar no singular, concordando com o substantivo coletivo, ou o verbo pode ir para o plural, concordando com o adjunto. Professora, mas se o adjunto estiver no singular, tem como, gente? Tem como. Se eu disser assim, o grupo de estudante, isso pode acontecer? Professora, travou tudo. Não tô entendendo nada. Travou? O áudio. Pode fazer a pergunta de novo? Eu falei assim, eu posso fazer essa construção, o grupo de estudante. Eu tenho um coletivo aqui. Se o coletivo é a palavra que dá a ideia, né, que traz com ela a ideia de mais de um, tá? Eu posso colocar o adjunto no singular, eu posso dizer o grupo de estudante.
Eu posso falar um bando de pássaro? Bando é coletivo, gente. Se é coletivo, é mais de um. Se é mais de um, eu posso falar um bando de pássaro? Posso? Professora, aqui travou tudo de novo, o áudio todo picado, então eu não entendi ainda a pergunta. Eu estou falando que se eu uso aqui, tá? Eu tenho aqui um substantivo coletivo, tá? Esse substantivo coletivo está acompanhado de adjunto. Ó, adjunto adnominal aqui. Se o coletivo é a palavra que dá a ideia de mais de um, tá? Eu posso colocar o adjunto no singular? Não. Não, Não, exatamente. Tá? Não. Eu não posso. Então, por não poder colocar o adjunto no singular, é que eu posso ter essas duas construções. O verbo no singular, concordando com o substantivo coletivo, ou o verbo no plural, concordando com o adjunto, tá? Aí eu tenho assim, o elenco se reuniu e depois de 15 minutos de discussão, resolveram ou resolveu continuar o espetáculo. O que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, o sujeito coletivo distante do verbo. Ó, distante do verbo resolver. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o verbo no plural também, tá? Eu posso dizer, o elenco se reuniu e depois de 15 minutos de discussão resolveu continuar o espetáculo, ou o elenco se reuniu e depois de 15 minutos de discussão resolveram continuar o espetáculo. Essa construção aqui do verbo no plural só é possível porque o sujeito ele está distante do verbo, desse verbo resolver, tá? Beleza, gente? E aí, para vocês não ficarem desesperados, esse slide aqui está até faltando coisa, tá? Mas eu vou explicar. Até aqui, a gente estava vendo sujeito simples, tá? Eu agora vou mostrar o sujeito composto. O que é o sujeito composto? O sujeito composto é aquele sujeito que tem 2 ou mais núcleos. Sujeito simples só tem um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Tá? Como é que é essa concordância do verbo com o sujeito composto? Eu vou ensinar essa primeira e aí eu vou dar uma pausa aqui. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, se o sujeito composto estiver antes do verbo, o verbo vai ficar no plural. Então, aqui, ó, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Sujeito composto, ó. Ônibus, um núcleo. Caminhão, outro núcleo. Tenho 2 núcleos, sujeito composto, tá? Professor, e se tivesse 3, sujeito composto? Professor, e se tivesse 5, sujeito composto? Professor, se tivesse 1.000, sujeito composto. O sujeito é composto a partir de 2. 2 ou mais núcleos, sujeito composto. E se o sujeito composto ele estiver antes do verbo, o verbo vai ficar no plural. Porque eu tenho 2 ou mais núcleos, então o verbo tem que ficar no plural. Então, o ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Tá? Beleza, gente? Ok. Tá? Então, essa questão da concordância verbal, ela não acaba aqui, tá? Ela está só começando, tá? Eu dei primeiro com sujeito simples,
Estou devendo, né, um exercício de concordância nominal e vou fazer o seguinte, eu vou passar o exercício de concordância nominal, não vou misturar as praias. Vou passar o exercício de concordância nominal, dou um prazo, né, estabeleço um prazo para vocês fazerem, e a gente vem para a plataforma para fazer a correção dele aqui, tá? Vocês vão me devolver e a gente faz a correção do exercício aqui na plataforma. Ou vocês me devolvem um, eu passo o outro e a gente faz a correção do outro aqui na plataforma. Pelo menos um exercício eu vou fazer a correção na plataforma, tá? Porque aí é o momento onde vocês vão tirar as dúvidas, tá? Eu não vou passar exercício perguntando regra. A regra vocês têm que saber para poder saber como é que vocês vão usar o verbo, como é que vocês vão usar o pronome, o adjetivo, o artigo, o numeral. Mas eu não quero saber, eu posso até pedir. Gente, eu dou uma frase e peço a vocês para fazerem 2 construções possíveis. E aí, justifique. Aí você vai dizer, a concordância aqui é possível porque o substantivo coletivo vem acompanhado de adjunto, tá? Então, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Pronto, tá? Então, a regra, ela vai servir para isso, tá? É importante que vocês saibam como vocês estão fazendo, quando vocês estiverem fazendo exercício, que vocês saibam para que está servindo aquele verbo ali, ou pronome, ou adjetivo, está concordando por quê? Por conta disso, disso, tá? Porque senão vocês vão ficar alucinados tentando decorar regra, tá? A ideia não é decorar nada. Aliás, em português não tem que se decorar nada. Tá? E aí fico digo para vocês aqui assim, vejam aí se vocês querem, entendeu? Vocês vejam como é que é complicado, né? Às vezes eu parar para... Quer dizer, eu digo complicado assim, faço isso aqui numa boa, sem problema nenhum, para uma apresentação, abro aqui o Word, apresento e explico para vocês sem problema nenhum, tá? Mas se vocês quiserem uma aula para revisar essas funções sintáticas, tá? Aí vocês me falem, a gente agenda a aula, né, uma quarta-feira de tarde, porque é o horário que é disponível, né? Eu não posso ocupar o horário de outro professor. E aí, eu não posso ocupar desde que ele me ceda a aula, né? Se ele me ceder a aula, tudo bem. Mas, aí vocês vejam aí, e depois vocês sinalizem para mim, tá? No mais, não quero ninguém... Eu sei que a cabeça está fervilhando, mas relaxa que vai fluir, tá? E vocês precisam dominar esse conteúdo, porque, como eu falo, né, na maioria das vezes eu falo para meus alunos, não adianta eu entrar falando de dissertação com vocês precisam dominar isso aí na hora da escrita, porque isso é importante, tá? Independente de Enem, gente, é o que eu falei para 3004, eu vou falar para vocês. Não tem coisa pior do que um profissional que escreva mal e fale mal. Tá? Não importa em qual área que ele atue. O profissional é tudo, a apresentação é tudo, né? Saber se falar, saber se colocar, entendeu? Eu digo isso para vocês porque, por exemplo, eu dou aula, minha aula é uma aula, vamos dizer assim, esculhambada, tá? Eu falo, eu brinco, enfim. Mas se eu tiver que, né, falar direitinho, eu vou falar direitinho, sem problema nenhum, tá? Então, amanhã vocês viram lá, é uma nutricionista, é um psicólogo, é um advogado, é um engenheiro, é um arquiteto, é um médico, é um jornalista, enfim. Tem que saber se colocar, entendeu? Faz toda a diferença uma pessoa que fala legal, fala bem, escreve bem,
tá? Vocês querem tirar alguma dúvida? Gente, é muito estranho. Vocês estão olhando para minha cara, eu não estou vendo nenhum de vocês. Eu consigo entender, professora, mas na prática a gente fica mais... Fica mais inseguro. Isso aí. Fica mais inseguro. Por isso que eu falo sempre o seguinte, não adianta, teoria, às vezes você fala assim, professora, eu entendi, mas aí vai para a prática, vamos exercitar. E agora? Se não houver a prática, aí você não vai saber mesmo, entendeu? Se você, de fato, você aprendeu. Né? Então, eu vou liberar uns exercícios para vocês, tá? Naquele esquema, eu vou liberar na plataforma e libero no WhatsApp também. Vou liberar o e-mail para vocês, tá? Para devolução dos exercícios para quem não conseguir passar pela plataforma. E, enfim, o exercício que eu passei para vocês, que era para devolver, quem não me devolveu ainda, por favor, devolvam, pelo amor de Deus, entendeu? Se tiver com alguma dúvida, fala comigo, entendeu? Eu acho que foi da outra, não sei se teve alguém na turma de vocês, na outra turma, eu sei que teve um aluno do segundo ano que ele me perguntou, eu acabei não respondendo e eu vou até falar com ele, mas enfim, é isso. Então, eu vou encerrar a gravação agora, vou liberar o vídeo para os colegas que não puderam participar da aula hoje, tá? E vou liberar o material. Prestem atenção. Não sei se eu vou conseguir liberar esse material de exercício hoje, tá? Se eu não conseguir, eu libero amanhã, eu entro lá na plataforma. Isso não significa que vocês têm que ir lá na plataforma, entendeu? Para pegar meu exercício. Quinta-feira, chega lá, tá? Eu vou marcar, vou deixar marcado uma data para vocês. Na quinta-feira vocês não têm aula comigo, vocês têm aula na sexta, tá? Mas aí eu libero para vocês na plataforma e libero no WhatsApp e vocês vão estar cientes do exercício. Tá bom? Ninguém quer fazer pergunta? Tá abaixo, Davi, você falou? Vou colocar o exercício na plataforma e vou colocar no WhatsApp também. Era isso que você queria saber, Davi? É só para saber só. Tem mais alguém querendo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tá, professora. Ó, todo mundo já deu presente aí no chat? Eu não. A aula de sexta-feira já está agendada, mas eu não vou liberar o link agora não, porque vocês acabam conversando, falando com outros professores, e o link vai se perdendo, né? Então, eu deixo para postar o link no dia da aula, tá? Que aí vocês já ficam com ele mais fresquinho. Tá, beleza, gente? Nossa. Sim, professora. Tá bom, gente. Brigadão, tá? Qualquer coisa pode me chamar lá no WhatsApp. E até sexta. Até sexta aqui, né? Mas no decorrer da semana, qualquer coisa, vocês podem me falar comigo. Tá bom?